Boa noite, meu nome é Sueli Militello, eu tenho uma reflexão para compartilhar aqui na Palavra de Deus com você. E nós vamos começar lendo um versículo em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 3, e são as bem-aventuranças, né? E é o Sermão do Monte. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão nos céus, pois assim perseguirão aos profetas que viveram antes de vós. Perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então esse é o sermão, uma parte, né, do versículo onde o Senhor, onde Jesus ele fala sobre quem são os bem-aventurados. E aí depois agora a gente vai ler em Filipenses. Um versículo apenas aqui em Filipenses 3, versículo 4, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então aqui é um apelo de Paulo para Evódia e Sintique, regozijo e oração. Então eu vou repetir de novo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E aí apenas quando a gente diz aqui esses versículos, e eu creio que o Espírito Santo de Deus já possa estar falando com você, porque por muitas vezes essa tranquilidade, essa segurança, alegria no Senhor que já está em nós é algo que a gente precisa procurar. E tem um versículo que diz em Isaías: bem-aventurados todos os que esperam no Senhor. No capítulo 30, no versículo 18, o finzinho do versículo diz isso. Bem-aventurados todos que esperam no Senhor. Né? Bem-aventurados todos que nele esperam, diz o versículo. E por que a gente está falando sobre bem-aventurados e sobre o quanto é importante essa renovação de confiança nele? Porque por vezes, né, nós estamos buscando, orando, esperando em Deus, estamos muitas vezes no esconderijo do Altíssimo, e o deleite do Senhor, da presença dele, a gente às vezes tem isso roubado por conta da ansiedade do coração, ou por conta de necessidades que nós temos, e tudo isso acaba enfraquecendo muitas vezes aquilo que a gente já sabe que vai acontecer. Então no momento a gente está acreditando, a gente está lembrando da promessa,
E mais do que isso, a gente está se deleitando na presença do Deus da promessa, que vem acima da promessa. Só que em outro momento, as lutas elas vêm, e aí ao invés da gente se lembrar de tudo isso, do Deus da promessa e das promessas, a gente acaba muitas vezes no cansaço dessa espera ou no cansaço das lutas, de perseguições, como diz no Sermão do Monte, que em nome do Senhor, ou simplesmente por brilhar a luz de Jesus, sim, nós vamos ser perseguidos, seja por homens ou potestades, mas que se a gente se lembrar que tudo isso tem um propósito maior e tudo isso vai revelar o melhor de nós, é como se fosse aquela para fazer o azeite, sabe? A azeitona vai sendo espremida até liberar aquele líquido tão, né, que é algo tão elixir, tão, né, valioso, que é o azeite. Então assim somos nós muitas vezes passamos pelas situações, mas revela o melhor de nós, porque nós nos reconstruímos, né? Na verdade, há uma renovação na nossa mente, por isso que diz a renovação da mente. É muito interessante isso, porque a gente vai passando pelas coisas, a gente sabe na promessa, sabe quem é o Deus da promessa, mas se a gente tiver uma velha mentalidade, a gente vai passando com sofrimento diante de todas as coisas. Mas se a gente tiver a renovação da nossa mente aqui, ó, o externo às vezes está um caos, a gente ainda está passando por muitas coisas, sendo perseguido e vendo lutas e desafios e problemas para resolver, mas a nossa renovação da nossa mente não nos permitirá encarar as coisas com os olhos pessimistas ou com os olhos de fracassados. Nós olharemos para aquelas situações não com frustração, não com desamparo, desalento, não pensando, nossa, o que será de mim? Mas sim pensando, está sendo extraído o melhor de mim nessas situações. E vai ser tudo para a glória de Deus. Eu vou ver manifesta a glória de Deus nessa situação. Eu vou ver manifesta a glória de Deus nessa dificuldade. Eu vou ver a glória de Deus manifesta na minha história. Eu vou ver a glória de Deus manifesta na minha vida. E quando a gente diz isso e a gente profetiza essas coisas, e se você não faz isso, eu muitas vezes também esqueço, mas se a gente fizer isso sempre e exercer isso, a nossa alma vai se aquietar. Vai se aquietar, a gente vai ter o domínio próprio que a gente precisa para enfrentar todas as coisas, porque, meu irmão, minha irmã, há momentos de celebração, há momentos de dificuldades, desafios, há momentos distintos na nossa vida, mas a renovação da nossa mente, ela precisa ser feita já, para que a gente passe por elas de maneira diferente, que a gente passe por elas com a direção do Espírito, com os olhos espirituais abertos, para enxergar o sobrenatural, para enxergar além daquilo que a gente vê, para enxergar em pessoas o que ela pode se tornar, para enxergar em situações já o transpor da dificuldade, como ela vai estar resolvida depois, sabe? Para que a gente possa olhar para as coisas e pessoas e não enxergar como natural, mas sim como o sobrenatural. E para enxergar como o sobrenatural, só estando com a renovação da nossa mente. E como que é a renovação da nossa mente? É nos alimentando da palavra mesmo e tendo tempo no secreto. Porque o tempo com Deus é onde Ele vai tirar e mostrar coisas que precisa ter uma limpeza em nós e vai depositar as outras coisas limpas em nós. É onde Ele vai fazer essa substituição. A renovação da nossa mente é Ele quem faz, na verdade. Só que a gente tem que estar aberto para isso e deixando Ele operar. Para fazer isso tem que ser buscando a Ele no secreto, orando, fechando a porta do quarto e orando para que o Senhor possa fazer a renovação da mente, para que Ele possa fazer com que a gente primeiro enxergue Ele como Ele realmente é, o Todo-Poderoso e Soberano,
e Criador de todas as coisas e que detém o controle de tudo. A gente passa a enxergar Ele direito e aí depois a gente enxerga nós também, da forma correta, como Deus quer que a gente se enxergue. Não como pequenos e frágeis, mas como alguém que carrega Ele dentro de si. Então que a gente consiga se enxergar da forma que a gente precisa, não com as lentes embaçadas, cansadas, das lutas, mais que a gente possa se enxergar com os olhos da fé através daquilo que Deus já vê em nós, daquilo que Deus vê que nos tornaremos. Então que a gente enxergue quem a gente realmente é nele, porque quando a gente sabe quem a gente é nele, a gente passa por todas as coisas alegres no Senhor, como diz aqui nos versículos. A gente passa em paz, a gente passa confiando no Senhor, a gente passa crendo, a gente passa alegres, a gente passa tendo a certeza de que tudo aquilo vai ter a glória de Deus revelada na história da nossa vida e que a gente vai ter também o nosso melhor extraído, que a gente não vai dia após dia estar iguais, mas com a renovação da nossa mente, Deus agindo através dessas situações desafiadoras, a gente vai estar melhor a cada dia. Como é melhor a cada dia? É cada vez mais em paz, é cada vez mais parecido com aquela versão que Deus quer que a gente enxergue de nós mesmos, que é quem a gente vai se tornar, porque Ele já, o passado, o presente e o futuro, Deus vê como uma linha só, eu acredito. Ele vê como algo inteiro. Então, para ele já vê como a gente vai se tornar amanhã. Então, que a gente possa já ir desenvolvendo essa melhor versão nossa através dele, buscando ele para saber quem nós somos nele. Porque uma vez que nós sabemos quem Deus quer que nós sejamos e tudo aquilo de bom que ele enxerga em nós, a gente já tem a renovação da nossa mente, a gente já passa por todas as coisas com um propósito, um sentido diferente. Então que essa palavra, meu irmão, minha irmã, possa trazer paz ao seu coração, possa trazer calma e o domínio próprio, os frutos do Espírito. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Amém.